Já alguma vez se perguntou se os gigantes das lendas realmente existiram? Enquanto muitas culturas têm os seus mitos, a Bíblia fala de gigantes como um facto histórico. Homens de estatura impressionante, força descomunal e fama assustadora que caminharam sobre a terra. A história deles é fascinante, cheia de mistério, batalhas épicas e uma mensagem poderosa para nós hoje. Vamos mergulhar nesta jornada incrível desde o início do mundo até aos dias do rei Davi, para desvendar a história completa dos gigantes na Bíblia. Tudo começa antes do grande dilúvio, no livro de Gênesis capítulo 6. A Bíblia conta-nos algo enigmático. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e uniram-se a elas. O resultado dessa união foi extraordinário. Nasceram os Nefilins. Gênesis 6:4 descreve-os como gigantes, valentes homens de renome. A própria palavra hebraica Nefilim é intensa, significando algo como os que derrubam ou os caídos. Eram seres tão poderosos e violentos que a sua presença na terra foi uma das principais razões para o juízo devastador que Deus enviou. A maldade tinha enchido o mundo e esses gigantes eram a parte central dela. Por isso, Deus declarou em Gênesis 6:7: "Destruirei da face da terra o homem que criei, com as águas do dilúvio." O mundo foi purificado e os nefilins prediluvianos desapareceram. Parecia o fim da história dos gigantes. Mas estava longe de ser. Centenas de anos depois, a Arca de Noé já era uma memória distante. O povo de Israel, liderado por Moisés, estava à beira de entrar na Terra Prometida. Canaã, para explorar a terra, Moisés enviou 12 espias. O relatório que eles trouxeram de volta foi aterrorizante. Em Números 13:33, eles relatam, desesperados: "Vimos ali os gigantes descendentes de Anak, e aos nossos olhos éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. O medo paralisou a nação. Mas de onde vieram estes novos gigantes?" A Bíblia não os chama de Nefilins, mas a identificá-os por tribos específicas. Havia os Anaquins, descendentes de um homem chamado Anak, famosos pela sua altura imponente e temidos por todos. Eles habitavam principalmente nas montanhas de Hebron. Havia também os Refaíns, ou Refaitas, que pareciam ser uma raça inteira de guerreiros gigantes. Dentro dos Refaíns, existiam clãs como os Emites e os Uzites, grupos poderosos que dominavam a região antes da chegada dos israelitas. A sua reputação era tão grande que Moisés descreveu as suas cidades como grandes, muradas até o céu. A tarefa de conquistar Canaã parecia impossível. Como um povo de escravos libertos poderia enfrentar guerreiros tão colossais? Mas Deus tinha feito uma promessa. A terra seria deles, e nenhum gigante seria grande o suficiente para impedir o seu plano. Durante a jornada de Israel pelo deserto, eles encontraram um dos gigantes mais formidáveis de todos. Og, o rei de Bazã. Ele não era apenas um rei, ele era, como diz a Bíblia, o último remanescente dos Refaíns naquela vasta região. O tamanho de Og era lendário. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, encontramos um detalhe impressionante que nos dá uma ideia da sua estatura. A Bíblia registra as dimensões da sua cama, menos ou talvez o seu sarcófago de basalto. Media cerca de 4 metros de comprimento por quase 2 metros de largura. Imagine a estatura de um homem que precisava de uma cama desse tamanho. Ele era um verdadeiro monstro, o último da sua espécie naquela área, um símbolo vivo do poder que se opunha a Israel. Enfrentar Og não era apenas uma batalha militar, era um teste de fé. Moisés, confiando na promessa de Deus, liderou o povo contra este rei gigante e o seu exército. E, contra todas as probabilidades, eles venceram. A derrota de Og foi um marco, uma prova de que a promessa de Deus era mais poderosa do que qualquer inimigo, por maior que fosse. O último dos Refaíns de Bazã tinha caído. Avançamos no tempo. Moisés já morreu. E Josué é o novo líder de Israel. A sua missão é clara: entrar e conquistar a terra prometida. Isso significava enfrentar os gigantes que ainda restavam, principalmente os temidos Anaquins, que tinham assustado os espias uma geração antes. Josué não hesitou. Com a força de Deus, ele liderou uma campanha militar implacável. O livro de Josué, no capítulo 11, conta-nos o resultado.
Josué exterminou os anaquins da região montanhosa, não ficou um só anaquim na terra dos israelitas. A vitória foi quase total. Josué erradicou a presença dos gigantes de Hebrom, Debir e de todas as montanhas de Judá e Israel. No entanto, o versículo 22 deixa uma nota de suspense crucial para o futuro. Diz que só ficaram alguns em Gaza, Gate e Asdod. Guarde bem estes três nomes: Gaza, Gate e Asdod. Eram cidades filisteias na costa. Embora os gigantes tivessem sido praticamente varridos da terra, um pequeno remanescente sobreviveu, escondido nessas fortalezas inimigas. Eles eram uma semente de problema que, séculos mais tarde, iria germinar e produzir o gigante mais famoso de toda a história. A batalha de Josué foi decisiva, mas o capítulo final da guerra contra os gigantes ainda estava por ser escrito. Passam-se mais algumas centenas de anos. Israel já não é uma nação tribal errante, é um reino, mas o seu inimigo, os filisteus, continua a ser uma ameaça constante. E é de uma daquelas três cidades que Josué não conquistou completamente: a cidade de Gate, que surge um guerreiro como nunca antes visto. O seu nome era Golias. A sua descrição, em 1 Samuel 17, é de arrepiar. Ele tinha quase 3 metros de altura, a sua armadura de bronze pesava perto de 60 quilos. A ponta de ferro da sua lança, sozinha, pesava quase 7 quilos. Ele era uma máquina de guerra humana, o campeão invencível dos filisteus. Durante 40 dias ele parou em frente ao exército de Israel e gritou um desafio, humilhando os soldados e o Deus deles. Ninguém se atrevia a enfrentá-lo. O medo que os espias sentiram séculos antes voltou a tomar conta de Israel, até que um jovem pastor, que não era soldado, apareceu no acampamento. O seu nome era Davi. Ele ouviu os insultos de Golias e, indignado, declarou que iria lutar contra ele. Armado apenas com a sua fé, uma funda e 5 pedras lisas, Davi caminhou em direção ao gigante. Golias riu-se dele, mas Davi respondeu com uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uma única pedra, lançada com precisão, atingiu a testa do gigante. O campeão de Gate, o terror de Israel, caiu com o rosto em terra. A vitória de Davi sobre Golias é um símbolo eterno de como a fé em Deus pode derrubar os maiores obstáculos. Muitos pensam que a história termina com a queda de Golias, mas a Bíblia revela que ele não era o último. Ele tinha família. Em 2 Samuel, capítulo 21, lemos sobre outras batalhas que Davi e os seus homens mais valentes travaram contra os parentes de Golias. Todos os guerreiros gigantes de Gate. O primeiro foi Esbabanob, um gigante cuja lança de bronze era tão pesada que quase conseguiu matar um Davi já exausto em batalha. Mas Abisai, sobrinho de Davi, interveio e salvou o rei. Depois, houve Seif, outro descendente dos gigantes, que também foi derrotado. O terceiro era talvez o mais peculiar, um gigante anônimo que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, um total de 24 dedos. Ele também desafiou Israel e foi morto por Jonatas, sobrinho de Davi. Por fim, a Bíblia menciona Lami, o irmão de Golias, cuja lança era tão grossa como o eixo de um tecelão. Ele também foi derrubado. Um por um, os últimos remanescentes daquela linhagem de gigantes foram eliminados pelos valentes de Davi. E então, o texto bíblico faz uma declaração final e definitiva sobre eles. Assim caíram esses 4 e morreram pela mão de Davi e dos seus servos. Com estas vitórias, a era dos gigantes na história bíblica chegou ao fim. Eles nunca mais são mencionados como uma ameaça presente na Terra. Então, o que podemos aprender com esta saga incrível dos gigantes? Esta história, que se estende por milênios, revela-nos pelo menos 3 verdades profundas. Primeiro, que nada é grande demais para Deus. Sejam os nefilins que encheram o mundo de violência, o rei Og na sua cama de 4 metros, ou o imponente Golias. Todos eles pareciam invencíveis aos olhos humanos. Mas perante o poder e o propósito de Deus, eles não eram nada. A segunda verdade é que a fé é a nossa maior arma. Davi não derrotou Golias com força física, mas com uma confiança inabalável em Deus. A fé genuína tem o poder de derrubar qualquer gigante que se levante contra nós.
Seja medo, ansiedade, um desafio aparentemente impossível ou a oposição do mundo. E por último, essa história mostra-nos que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Moisés, Josué, Davi e os seus valentes não eram sobre-humanos. Eram pessoas com falhas e medos, mas que escolheram confiar em Deus. Os gigantes eram fortes, violentos e temidos. Mas no final, não eram maiores que o plano de Deus. A sua história lembra-nos que, independentemente do tamanho do desafio que enfrentamos, com Deus ao nosso lado, a vitória é sempre possível. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pela história dos gigantes. Se gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias fascinantes da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com seus amigos e subscrever o canal. Até a próxima!